Olá, queridos. Eu sou o pastor Diego Fernandes, sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Boa Esperança e hoje eu estou aqui no programa Palavra de Fé, na minha TV Maracanã, para trazer mais uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Palavra de fé que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim: Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da margem. Assentando, ensinava as multidões do barco. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiam. Queridos, o texto que eu acabei de ler para você, ele é um texto bastante conhecido, que se encontra lá em Lucas capítulo 5, que fala da pesca maravilhosa. Se você for ler, se você for meditar, você vai perceber que naquela tarde, naquele dia, os discípulos tomaram uma decisão, os discípulos tomaram uma atitude de saírem para pescar, porque isso para eles era algo natural, isso para eles era algo que já estava no seu dia a dia, na sua rotina, porque Jesus teve 12 discípulos, e 7 desses 12 discípulos dedicavam suas vidas à pescaria, à arte de pescar. E naquele dia, mais uma vez, Pedro saiu com os seus sócios, com Tiago, com João, em busca de uma pescaria, para pescar mais uma vez. E ele saiu, o texto é claro em dizer que eles passaram a noite toda pescando. Provavelmente eles saíram às 6 da tarde de um dia e retornaram às 6 da manhã do outro dia. E quando eles chegaram lá na praia, Jesus estava próximo lá da praia. Jesus estava próximo porque o texto diz: Aconteceu que apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Então ele estava perto do lago. E quando ele viu aquela cena dos pescadores, Pedro, Tiago e João, descendo do barco, aquilo chamou a atenção de Jesus, aquilo despertou a curiosidade de Jesus, porque eles estavam fazendo o que não era comum um pescador fazer, eles estavam fazendo o que não era natural de um pescador fazer. Eles desceram do barco lavando as suas redes, eles desceram do barco limpando as suas redes, porque naquela noite eles não obteram êxito, naquelas noites eles não tiveram sucesso, naquela noite eles não prosperaram na arte da pesca, e aquilo chamou a atenção de Jesus, porque eles lavavam as redes. E aqui é uma primeira lição que eu queria deixar para você, desse texto. Aqui eles estavam lavando as redes. Tem muitas pessoas, talvez você que me assiste agora, você está também lavando as redes. Lavar as redes aqui significa desistir. Lavar as redes aqui significa entregar os pontos. Lavar a rede aqui significa empendurar as chuteiras. Lavar as redes aqui significa deixar de crer, deixar de sonhar, deixar de almejar um futuro melhor, dias melhores, dias de bênção. E talvez você está me escutando, me assistindo agora, e talvez você está pensando em desistir talvez da sua
família, desistir talvez do seu casamento, desistir talvez dos seus filhos, desistir talvez dos seus sonhos, desistir talvez dos seus projetos, dos seus ideais, daquilo que um dia Deus colocou no seu coração. E o texto diz que eles lavavam as redes, mas Jesus estava vendo tudo aquilo de longe. E é interessante porque, e tremendo ao mesmo tempo, porque Jesus se aproxima de Pedro. Jesus se aproxima daqueles homens, Jesus vai até onde eles estão. E eu quero dizer para você que hoje Jesus está se aproximando de você. Hoje Jesus está indo onde você está. Talvez você está sentado, talvez você está em pé, talvez você está aí fazendo alguma coisa e ligado aqui na TV Maracanã, mas eu quero dizer para você, Jesus está indo ao seu encontro, Jesus está indo até você, Jesus está indo até onde você está, porque Jesus se importa com você, Jesus ama você. A Bíblia diz que ainda que uma mãe esqueça do filho do seu ventre, eu todavia não esquecerei de ti, diz o Senhor. Então Jesus foi até eles, e olha o que é que acontece, olha o que é que a palavra de Deus diz. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando os ensinava do barco as multidões. Jesus pediu a Pedro licença para entrar no barco de Pedro. Jesus pediu a Pedro, escute, licença para entrar no barco dele. Querido, Jesus nesse dia está pedindo licença para entrar na sua vida, para entrar na sua casa, para entrar na sua família. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta do vosso coração e bato. Se alguém ouvir, abrir a porta e deixar eu entrar, eu vou ceiar com você e você comigo. Jesus pediu a Pedro licença para entrar no barco de Pedro, e Pedro não hesitou, Pedro não pensou 2 vezes, Pedro deixou Jesus entrar no barco dele. Eu quero dizer nesse dia para você: deixe Jesus entrar na sua vida, deixe Jesus entrar na sua casa, deixe Jesus entrar na sua família, deixe Jesus entrar nos seus projetos. Pedro abriu espaço para Jesus no barco dele. Abra espaço para Jesus na sua vida, abra espaço para Jesus no seu ministério, abra espaço para Jesus na sua casa. O texto diz assim: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, assentando-os, ensinava dos barcos as multidões. Então Jesus estava lá do barco de Pedro, ensinando as multidões que estavam na praia. Jesus pediu: Pedro, afasta um pouquinho o barco, afasta um pouco, e Jesus ensinava as multidões que estavam lá na praia. E ele começou a pregar para as multidões. Quando ele termina de pregar, quando ele acaba de pregar, quando ele encerra seu sermão, ele olha para Pedro e diz assim: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Querido, aqui parece até engraçado, que parece até, talvez até um motivo de eu e você sorrir, mas foi isso que Jesus disse. Jesus mandou Pedro ir para o fundo e lançar as redes para pescar. Mas pastor, Pedro tinha passado a noite inteira pescando. Foi isso que Pedro respondeu. Pedro disse: nós passamos a noite inteira pescando e nós não apanhamos nada. Pedro tinha passado a noite inteira pescando, e olha que ele era profissional, e olha que ele entendia de pescaria, ele era expert no assunto. Mas às vezes, querido, nós podemos ser profissionais em algo, podemos ser expert em alguma coisa, podemos saber tudo de alguma coisa, mas eu e você precisamos entender que existem alguns momentos da nossa vida, da minha vida, da sua vida, que só Jesus vai poder nos ajudar, que só Jesus vai poder nos socorrer, que só Jesus vai poder nos sustentar, que só Jesus vai poder mostrar uma luz em meio à escuridão, que só Jesus vai poder mostrar um caminho em meio a tantos caminhos, que só Jesus vai poder mostrar a verdade em meio a tantas verdades, que só Jesus vai poder mostrar a vida em meio a tantas vidas. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele mandou: lança as redes para pescar. Mas Pedro respondeu: Senhor, nós passamos a noite toda e nada apanhamos. Mas existe aqui a segunda lição. A primeira é que eles estavam lavando as redes, pensando em desistir.
não desista. Não desista. Não desista dos seus sonhos, da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, ainda que a situação esteja bastante complicada. E a segunda lição que eu aprendo aqui é que agora Jesus estava no barco. Antes Jesus não estava no barco. Agora Jesus estava no barco. O que implica isso, pastor? Talvez você esteja me perguntando. Implica que agora ia dar certo. Agora eles iam conseguir. Agora eles iam pescar. Agora eles iam obter sucesso na pescaria. Agora eles iam obter sucesso naquilo que eles estavam empreendendo fazer. Agora eles iam obter sucesso na arte de pescar. Por quê? Porque Jesus estava com ele no barco. E quando Jesus está conosco, tudo dá certo. Quando Jesus está conosco, tudo flui. Quando Jesus está conosco, tudo é mais fácil. Quando Jesus está conosco, as portas se abrem, as bênçãos chegam, as vitórias acontecem, os milagres alcançam a nossa vida. A diferença é ter Jesus. A diferença é ter Jesus. Agora Jesus estava no barco. E Jesus olha para eles e diz, olha para Pedro e diz, Pedro, faze-te ao largo e lançai as vossas redes. Pedro responde, Senhor, passamos a noite toda. E Pedro também diz, mas sobre a tua palavra, Jesus, lançaremos as redes. É sobre a palavra de Jesus, querido. É sobre a palavra de Jesus. Jesus estava dizendo, Pedro, lança as redes. Porque Jesus sabia que quando eles puxassem as redes, junto com as redes viriam muitos peixes. Eu quero dizer para você nesse dia, nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, não sei, que quando nós fazemos algo debaixo do comando, debaixo da orientação, debaixo da direção de Deus, nós prosperamos, tudo dá certo, tudo acontece, muito mais daquilo que nós pensamos. Se Jesus está mandando você crer, creia. Se Jesus está mandando você ir, vá. Se Jesus está mandando você esperar, espere, porque Jesus sabe o que é melhor para você. Jesus sabe o que é melhor para a sua vida. Jesus sabe o que é melhor para nós. Ele disse para Pedro, Pedro, lance as redes. E Pedro disse, Senhor, sobre a tua palavra nós lançaremos as redes. E naquela manhã eles lançaram as redes. Naquela manhã eles lançaram as redes. E quando eles lançaram as redes, algo inusitado, algo que causou espanto aconteceu naquela manhã. Por quê? Porque o texto é claro, versículo 7. Então, versículo 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Naquela manhã eles tiveram êxito, naquela manhã eles tiveram sucesso, naquela manhã eles prosperaram. Por quê? Porque eles foram dirigidos pela palavra de Jesus, eles foram orientados pela palavra de Jesus, eles fizeram exatamente aquilo que Jesus mandou Pedro e os outros fazerem, lançar as redes. E quando eles pegaram aquelas redes, eles sentiram que a rede estava cheia de peixes. Os peixes aqui, querido, representa bênção, representa vitória, representa providência, representa ajuda de Deus para a minha vida e para a sua vida. Algumas horas atrás eles não tinham pescado nada, e agora o texto diz que eles estavam apanhando grande quantidade de peixes. E alguns estudiosos vão dizer que aqui não era qualquer tipo de peixe, aqui não era qualquer espécie de peixe, eram só peixes grandes. Eram só peixes grandes. E eu quero dizer algo profético para a sua vida nesse dia, que o que Deus tem para você é grande, o que Deus tem para você é tremendo, o que Deus tem para você é poderoso, o que Deus tem para você vai muito além daquilo que você tem esperado para a sua vida, porque a palavra de Deus diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus não faz só o que nós pedimos, Deus ele faz muito mais. Deus não faz só o que nós clamamos a ele para ele fazer, ele faz muito mais do que nós clamamos. Então naquela manhã eles pescaram grande quantidade de peixe. Eu quero lançar uma palavra profética sobre a sua vida. Você que está aí me assistindo agora, você vai receber da parte de Deus grande quantidade de bênção, de vitória, de milagre,
de providência. Deus vai encher fartamente os teus celeiros. Deus vai encher fartamente a tua vida de alegria, de paz, de tranquilidade. Se você era uma pessoa que não tinha fé, vai passar a ter fé. Se você era uma pessoa que estava aí pensando em desistir de tudo, Deus está te erguendo. Se você era uma pessoa que achava que não tinha mais jeito, Deus está mostrando a solução, Deus está mostrando a saída, Jesus está mostrando o escape. E o texto, para finalizar, diz o seguinte: então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Ou seja, era tanto peixe que os barcos quase não suportavam a quantidade de peixe. Eles precisaram fazer sinais para os amigos que estavam perto em outro barco. Por quê? Porque a bênção foi muito grande. A bênção foi muito grande. E aqui nós aprendemos outra lição: quem está do lado de fora, quem está perto, quem está próximo, vai ver a bênção, vai ver o milagre, vai ver a vitória, vai ver a providência de Deus na sua vida. Quem te viu sem nada, vai te ver com muito. Quem te viu na derrota, vai te ver no triunfo. Quem te viu no fracasso, vai te ver na vitória. Aqueles mesmos tinham visto Pedro e os outros sem nada, e agora estavam vendo Pedro e os outros apanhando grande quantidade de peixe. E o texto diz: vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pescador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros. Quero dizer para você, Pedro reconheceu que era pecador. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos de Jesus na nossa vida. Todos nós. A Bíblia diz que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dar vida, e vida em abundância. Algumas horas atrás Pedro estava lavando as redes, agora ele já estava apanhando peixes com as mesmas redes. Quero dizer para você, talvez você estava aí chorando, você estava aí se lamentando, pensando em desistir, pensando em entregar os pontos, em jogar a toalha, em pendurar a chuteira, mas eu quero dizer para você: não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus para a sua vida não morreram. E assim como Pedro e os outros apanharam grande quantidade de peixes, quero declarar sobre a sua vida como pastor, como ministro do Evangelho, na cidade de Maracanaú, que Deus vai alcançar a tua vida com grandes bênçãos. Deus vai alcançar a tua vida com grandes milagres. Talvez você está enfermo, eu profetizo a cura sobre a sua vida. Talvez você está aí sofrendo de doenças psicossomáticas, como depressão e outras coisas mais. Eu profetizo cura sobre a sua vida. Talvez você está aí passando por problemas conjugais, eu profetizo restauração de Deus no seu casamento. Talvez você está passando problemas com os filhos, nas drogas, no alcoolismo. Eu profetizo que você e sua casa servirão ao Senhor. Vamos orar agora, vamos falar com Deus, vamos falar com o Senhor no programa Palavra de Fé. Pai, no nome de Jesus, eu quero, Senhor, nesse momento agradecer a Ti, por esse querido, por essa querida, que nesse momento me assiste pela TV Maracanã. Eu sei, Senhor, que não foi por acaso, não foi destino, não foi coincidência, foi propósito, foi projeto, foi momento do Senhor na vida dele, na vida dela. Eu te peço, Deus, entra nessa casa, entra nessa vida agora. Senhor, não sei os problemas, eu não sei as dificuldades, mas Tu sabe todas as coisas, porque Tu nos sonda, Deus, e Tu nos conhece. Por isso, Deus, faz um milagre na vida desse homem, na vida dessa mulher, na vida desse jovem, desse adolescente que nos assiste agora. Senhor, entra, Deus, com providência, entra com cura, entra com libertação, entra com salvação. Ó Deus, entra, Senhor Deus, com Tua providência nessa casa. E assim como o Senhor fez, ó Deus, na vida de Pedro, Senhor, o surpreendendo, surpreende também ele, surpreende também ela que me assiste agora, Senhor. Faz, ó Deus, na vida dele muito mais daquilo que ele tem pedido, sonhado, Deus, ou imaginado. Eu coloco, Deus, como pastor, como ministro do Teu Evangelho, a vida dele, a vida dela na Tua presença agora. Deus, abre os caminhos, abre as portas, Senhor. Ó Deus, vai guardando, vai livrando, vai, ó Deus, protegendo de todos os males, perigos, ó Deus, desse mundo. Em nome de Jesus, cuida, Senhor.
cuida, ser Senhor dessa casa, ser Senhor desse querido, ser Senhor dessa querida, em nome de Jesus, que nós te oramos, amém e amém. Que Deus abençoe sua vida e fica ligado aqui no programa Palavra de Fé, fica ligado na TV Maracanã, com certeza é mais um canal aí de bênção, de informação e de muita coisa boa para a sua vida.